Quando falamos de materiais elétricos, sempre fazemos a classificação de materiais condutores elétricos, que são os materiais que têm facilidade de conduzir corrente elétrica, ou seja, os elétrons se movimentarem no interior deste material. Materiais isolantes elétricos, a qual a dificuldade de movimentação dos elétrons é muito grande. E aí nós classificamos esses materiais como condutores e isolantes elétricos. Também falamos sobre os materiais semicondutores, que são os materiais que podem conduzir corrente elétrica sob determinada algumas condições e características desse material. Hoje eu vou falar sobre um semicondutor fotorresistivo. Semicondutor fotorresistivo, também conhecido como a sigla LDR. Este condutor fotorresistivo significa que ele pode ser um isolante elétrico com baixa luminosidade e ser um condutor elétrico quando exposto a alta luminosidade. Quanto maior o brilho, maior a quantidade de elétrons que pode movimentar. O LDR é esse dispositivo e a gente encontra ele no mercado, tem um uso muito grande comercialmente. Esse cara aqui, então esse é o LDR. Tenho aqui embaixo um aparato montado apenas para mostrar para vocês de que o comportamento desse dispositivo, que com baixa luminosidade ele é um isolante elétrico, onde dificulta a movimentação de elétrons através dele, e com alta luminosidade ele se torna um condutor. O intuito deste pequeno vídeo é fazer este esclarecimento, e não vamos nos aprofundar mais nesse aspecto, apenas demonstrar a questão a relação de resistência elétrica desse material com a exposição de luz. Então, primeiro, com o uso de um multímetro, vou mostrar a vocês. Então aqui eu tenho um dispositivo LDR, vou conectar esse dispositivo ao multímetro. Embaixo o multímetro vai fazer a leitura da resistência. Conforme eu for aproximando esta fonte de luz, observem que a resistência elétrica marcada lá no multímetro está diminuindo. Então ele está na ordem de 180, que estou praticamente encostando uma variação, porque aqui 37, 39 ohms de resistência. Então eu estou com o LDR muito próximo da fonte de luz, resistência baixíssima. Conforme eu for afastar, então vejam que o multímetro vai marcar um aumento da resistência. Então a gente vai fazendo o afastamento e o multímetro registra um aumento dessa resistência elétrica. Essa resistência desse dispositivo pode chegar em torno de mega ohms de resistência. Então aqui ele já não está marcando mais porque a resistência elétrica está acima de 2.000 ohms. Então eu coloco até 20.000 ohms. Com esta claridade ele está marcando em torno de 2.000 ohms de resistência. Então veja que se eu for encobrir a luz sobre esse dispositivo, eu preciso mudar o multímetro até 200.000 ohms. Vou fazer aqui, estou encobrindo a luz. E lá está marcando então veja que ele chega aí próximo aos 200.000 ohms, passa de 200.000 ohms de resistência elétrica. ...160.000 ohms de resistência, 180 passou de 200K de resistência elétrica. Então isso comprova de que com a presença de luz nós temos baixa resistência e na ausência de luz alta resistência. Bom, aqui também fiz um aparato para mostrar
como podemos aplicar esses dispositivos. Então, neste primeiro aparato aqui eu tenho apenas para observar a movimentação. Conectado aqui a placa, né, a placa board. Então aqui nós temos nosso dispositivo LDR conectado no circuito e aqui uma fonte de 9 volts nessa bateria. Vamos fazer uma conexão aqui para fazer a demonstração. Então nós temos aqui os condutores, conectam a fonte . Aí está funcionando, né? Então, uma conexão direta, lógico. Agora vamos colocar nesse circuito, então, o nosso LDR. Então vejam que quando nós conectamos aqui, não aciona a nossa hélice. Porque nós temos agora, nesse momento, um pouco de luminosidade, então esse dispositivo LDR nesse momento está sendo um isolante, então os elétrons não estão passando, não está havendo, aliás, né, não está havendo a movimentação de elétrons aqui. Agora, quando eu fizer esta conexão e iluminar, vou fazer uma variaçãozinha aqui, então nossa hélice funciona. E vejam que, de acordo com como eu se eu diminuo a luminosidade, diminui a velocidade. Aumento a luminosidade, aumenta a velocidade. Então aqui já é insuficiente a quantidade de luz para fazer com que esse dispositivo permita que os elétrons fluam por esse material para acionar a hélice. Então quando eu aproximo, está funcionando. Bom, como eu falei, o intuito disso aqui é apenas demonstrar que a presença de luz varia a resistência elétrica desse material. Também podemos fazer aqui uma demonstraçãozinha rápida com esse LED que está aqui. Então, eu vou conectar aqui o circuito, vou colocar aqui no símbolo de diodo, né, aqui no resistor, no multímetro. Vou fazer a conexão . Bom, então verificam que eu tenho o meu diodo com uma certa intensidade, emitindo luz a uma certa intensidade. Mas de acordo com como eu variar a luminosidade sobre o LDR, nesse ponto aqui, essa intensidade também varia. É simplesmente pela presença da minha mão aqui entre a fonte de luz, né, que está aqui no canto, e o LDR, já há uma variaçãozinha na emissão de luz lá no diodo. Então vejam lá. Ó, já está detectando a presença a uma determinada distância. E quanto mais próximo eu colocar a mão desse, ou seja, né, interceptar a luz sobre ele, menor é a emissão de luz pelo diodo. Então, no momento que eu afasto, aproximo, ele faz essa variação. Também podemos aumentar a intensidade, com uma fonte ou outra qualquer aqui. Ok? É isso aí. Então esta era a intenção, apenas demonstrar o comportamento do material semicondutor, esse em específico um material fotorresistivo, né? Onde há a variância ou a variação da resistência elétrica de acordo com a luminosidade.